estão contadas em escravidão, e eu aqui dou meu depoimento em relação à linguagem. Realmente é um livro de, como são os seus livros, de leitura muito agradável, muito bem escrito, muito compreensível. Então, nesse sentido, o que se choca um pouco com a produção mais radicalmente acadêmica, né? E aí talvez tenha assim, esse papel de levar essas reflexões para a massa. Mas processo de pesquisa e de escrita e a representatividade nas fontes. Sim, eu sou um jornalista que escreve livros, reportagens sobre a história do Brasil. Eu faço questão de delimitar essa fronteira. Eu não sou um historiador com formação acadêmica, e o meu método de trabalho não é o de produção acadêmica convencional, onde você tem teses que são submetidas a mesas de avaliação de dissertação de mestrado, tese de doutorado, tem um processo de validação, tem toda uma metodologia, tem um referencial teórico e assim por diante. Eu faço livros e reportagens. Como é que funciona isso? Primeiro eu vou em algumas fontes consagradas no meio acadêmico, fontes de referência. Então, por exemplo, para escrever sobre a história da escravidão no Brasil, tem alguns livros básicos, incluindo Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, que é uma celebração da mestiçagem, da escravidão patriarcal e até certo ponto benévola do Brasil. Mas tem João José Reis, tem Manolo Florentino, tem Pierre Verger, ou seja, uma bibliografia muito importante, não só no Brasil, mas especialmente fora do Brasil. Existem hoje historiadores brasileiros importantes que trabalham nos Estados Unidos, o caso de Roquinaldo Ferreira, que é um carioca, que tem uma produção muito importante, Mariana Cândido, que também trabalha nos Estados Unidos, é professora, e tem uma produção muito boa a respeito de Angola, da zona do Congo e assim por diante. Então, primeiro, eu leio muito para entender que assunto é esse, os personagens, as datas, os acontecimentos, as interpretações, as diferentes narrativas que foram construídas a esse respeito, e depois eu boto o pé na estrada para fazer reportagem. Eu gosto de ir aos locais em que as coisas aconteceram, porque tem muita informação lá ainda. Então eu fui... Tem impressões, né? Tem impressões. Eu fui para a África, entrevistei os meus anfitriões lá, perguntei o que eles achavam da escravidão no Brasil, na América, a impressão que eles tinham a respeito desse assunto. Visitei as fortalezas, as feitorias de embarque de escravos na costa da África. Tive experiências muito tocantes, muito doloridas nessas visitas. Eu posso te relatar uma delas. Eu fui ao Cape Coast Castle. Era uma pergunta que eu ia te fazer. Então, não, depois. Pode falar. Tá. E a gente volta para isso. Eu fui numa certa vez ao Cape Coast Castle, que é o principal castelo de fornecimento de cativos para os navios britânicos. Fica em Gana. Eu e a Carmen, né, que é a minha companheira de viagens, minha mulher. E aí a gente foi descendo assim, fica junto ao mar, e aí nós chegamos num porão muito frio, muito escuro, muito úmido, lá no fundão, na pedra nua. E era um lugar assim como se fosse o tamanho de uma quadra de tênis, e tinha uma única abertura, mais ou menos dessa altura, por onde entrava uma nesga réstia de luz, raio de luz. Aí o guia me botou lá dentro e ele falou: você gostaria de ficar aqui sozinho por algum tempo? E eu caí na besteira de dizer sim. E aí ele fechou a porta e ficou aquela escuridão, aquele frio. Ficou aquela escuridão, aquele frio. Eu tive uma crise de choro, uma coisa convulsiva, assim, que eu não conseguia parar de chorar, porque ali dentro ficavam as mulheres, e elas ficavam ali meses, semanas, algumas tinham filhos, os filhos morriam, elas morriam. Os ancestrais da Michelle Obama embarcaram nesse castelo, né, no Castelo da Costa. E isso foi uma experiência muito tocante, muito dolorida para mim. Eu tive assim,
Eu falo aqui do meu olhar atento e eu digo que, como eu não sou negro, eu jamais passei pela experiência de dor e de sofrimento do olhar negro. Eu jamais vou conseguir expressar isso na sua totalidade, porque eu nunca passei, nem meus ancestrais passaram. Mas ao fazer pesquisa, sim, eu me aproximei dessa dor e isso me tocou profundamente. Embora eu não possa assumir essa dor, te trouxe a empatia. E a empatia, isso, a empatia. Esse processo. Mas tive outros lugares, por exemplo, muito interessante. Fui na Serra da Barriga, no Dia da Consciência Negra, agora 20 de novembro do ano passado, dia da morte do Zumbi de Palmares. 2015. É muito forte. E aí é interessante que ao chegar lá, de manhã, tem várias senhorinhas praticantes de candomblé que sobem a Serra da Barriga, vestidas de branco, para fazer rituais em memória ao zumbi. Debaixo das cameleiras, nas fontes de águas e coisas assim. Mas na Serra da Barriga hoje existem 20 famílias evangélicas que habitam aquele lugar lá, que é um futuro parque nacional. E elas detestam religião de matriz afro. Então tem uma guerra em andamento em Palmares hoje. Racismo religioso. Entre famílias evangélicas e as praticantes de candomblé. E se você não vai lá, você não vê isso. Então esse é o meu trabalho de reportagem. O trabalho de ir lá observar as coisas. Eu acho que inclusive isso eu passo para o leitor um olhar fresco, um olhar novo sobre a escravidão que eu não conseguiria capturar e expressar só dentro de uma biblioteca ou dentro de um museu. E aí tem a questão da representatividade. Vou só te interromper para dizer o seguinte: vários desses relatos, inclusive com imagens, estão nas redes sociais, no Twitter do Laurentino, que eu recomendo. Quem ainda não segue, vale muito a pena, porque tem esses registros, né? Agora o livro, né? Registros em audiovisual, que são riquíssimos também. Eu fui gravando uma série de pequenos vídeos que eu estou mostrando nas redes sociais. Então esse episódio em particular do Castelo da Costa, na hora que o guia abriu a porta, a Carmen ligou a câmera e começou a me filmar, e eu estou com os olhos vermelhos, assim, meio tentando me consertar para falar alguma coisa. Mas a representatividade. Eu fiz a pesquisa não preocupado com se o historiador era negro ou era branco. Eu fui em busca das fontes de referência, ou seja, as melhores fontes possíveis para entender como é que era a estrutura do negócio de escravos, como é que era a viagem no navio negreiro, o que era a África na época, o Brasil colonial, como foi a guerra dos holandeses. Se você quiser entender esse tráfico Angola-Brasil, tem que ler Luiz Felipe de Alencastre, que é branco, mas também Roquinaldo Ferreira, que é negro. Então, independente da cor da pele, eu fui em busca da qualidade da obra de referência. Mas isso te preocupou mais em escravidão do que em 1808? Sim, me preocupou, sim. Me preocupou porque eu, já no final do trabalho, eu tive a consultoria da embaixadora Irene Vida Gala, que foi ex-embaixadora do Brasil em Gana. E ela me chamou a atenção para esses diferentes olhares. Ela fez uma leitura dos primeiros originais e ela foi identificando: a Laurentino aqui tem olhar branco, cuidado com isso, cuidado com isso. E eu percebi que tinha realmente um jeito de tratar a escravidão que eu precisava ter muito cuidado, que era uma coisa muito sensível, que inclusive a linguagem, o jeito de abordar um personagem, os costumes, a religiosidade, isso é muito marcante. Isso, e que havia obras de referência que tratam dessa história de forma diferente. Por exemplo, tem uma série de livros sobre a história da África patrocinado pela Unesco. São, se eu não me engano, 8 volumes, que tem um olhar africano sobre o tráfico negreiro, sobre a escravidão. E eu fui ler, mas eu confesso que eu me decepcionei um pouco. Achei que tem um viés político ali que compromete a qualidade da obra como fonte de referência. Então, eu fiz o livro preocupado com isso, mas essa não é uma preocupação estrutural. Eu preciso dar igual atenção a autores negros e autores brancos. Eu fui em busca de quem tinha informação, que tinha substância para me ajudar a entender a história econômica. Laurentino, você falou em viés político.